Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Espero que tenha tido uma segunda-feira recheada de muito conhecimento, de muito aprendizado, de muita paz e harmonia na sua casa. Para não perder o nosso costume, né? A gente vai fazer um pouquinho da reflexão do que a gente acabou de ver no vídeo anterior. O que é ser livre? O que quer dizer ser livre? Será que eu prezo pela minha liberdade? Que tipo de liberdade é essa que eu tenho? Liberdade de sair, liberdade de falar, liberdade também para poder saber ouvir o outro. E que tipo de liberdade é essa que eu tenho e que não me traz certas consequências, né? Ao falar da criança, o que seria a liberdade, tratar bem o outro, liberdade de se expressar, liberdade e tantos pontos que a gente pode classificar essa palavra de liberdade. E se tratando de direitos da criança, né? E cidadania, é um leque de opções em que a gente pode, para cada item, tratar de forma bem elaborada, de forma objetiva e direta para que vocês compreendam. Então, esse vídeo que a gente acabou de ver serve como nossa reflexão da manhã de terça-feira, tá certo? Tia Sonara também vai pontuar algumas coisinhas aqui para depois adentrar no nosso conhecimento, na nossa atividade da terça-feira, atividade propriamente dita, tá certo? Ouviram os vídeos de ontem, mamãe e papai escutou a fala de Tia Sonara sobre os pré-requisitos de cuidar dos filhos no sentido às tecnologias, aos direitos da criança, o que é que tem a ver direitos humanos, direitos da criança e cidadania com relação ao uso do celular, com relação ao expor a imagem da criança numa rede social, né? Conversaram bem com o papai. Mamãe já confiscou seu celular alguma vez? Já tratou sobre questões de grupos de WhatsApp, sobre companhia, sobre amizade, sobre vídeos que vocês ouvem, né? Porque assistem, que aprendem, porque o mundo está na nossa mão. O celular nos traz tudo de bom e de ruim. Cabe a nós mesmos escolhermos o que ponto a gente quer para a nossa vida, né? Então, direitos e responsabilidades das crianças. Ontem a Tia Sonara falou que nós temos um monte de direitos, mas também deveres. Com base nesse pensamento, a Tia Sonara trouxe o seguinte: a criança tem direito a ser amada e respeitada, mas ela também tem uma responsabilidade, a de mostrar amor e respeito pelos outros. A criança, ela tem um direito a ter cuidados especiais para suas necessidades especiais. E os que rodeiam têm a responsabilidade de mostrar respeito e permitir sua inclusão nas brincadeiras, jogos, atividades e estudos. A criança, ela tem direito a uma alimentação adequada, mas tem a responsabilidade de não desperdiçar comida. A criança, ela tem direito a cuidados médicos adequados, mas tem a responsabilidade de cuidar do seu corpo, de lavar-se, vestir-se, fazer exercício físico, né? Tá aí os exercícios que o tio Vilar tá colocando no nosso grupo, exercícios maravilhosos, tá certo? A criança, ela também tem o direito de ser protegida de conflitos, crueldade e exploração e negligência. Mas a criança também tem a responsabilidade de não agredir, de não ameaçar, ferir ou maltratar os colegas, bem como os irmãos, os pais, né? Isso aí tem essa abertura para tantas outras coisas. A criança tem direito à educação, a frequentar a escola e a aprender e conhecer o mundo. Mas ela também tem responsabilidade de estudar, de se esforçar, de se empenhar, de ajudar os colegas com dificuldade na aprendizagem, se esforçar. A criança tem direito a um ambiente saudável na cidade, no campo, na casa, na escola, mas ela também tem responsabilidades de não sujar ou poluir, de limpar ou arrumar, de separar os resíduos. Na sua casa, mamãe toma de conta de várias coisas. Mamãe já colocou você para, por exemplo, em certa hora colocar o lixo para fora, ou ajudar nas coisas de casa, né? Como eu tinha mencionado na aula anterior, né, uma atividadezinha ou outra que a mamãe colocar a menina ou o menino para executar, isso não está tirando, não está usurpando o direito de ser criança. Não, muito embora está dando continuidade na sua formação e na sua educação, colocando o quê?
conceitos de pequenas responsabilidades que se aprende desde criança. A criança tem direito à liberdade de pensamento e de religião, mas ela tem responsabilidade de respeitar o pensamento e a religião das outras pessoas. Tantas religiões, com apenas um único ser para a gente buscar sabedoria, serenidade, paciência, amor, paz e união, né? A criança tem o direito de ser ouvida sobre os assuntos de seu interesse, mas ela também tem a responsabilidade de ouvir as outras pessoas e tolerar as ideias diferentes. Como assim? Nós somos vários numa sala de aula, cada um com uma forma de pensar e uma forma de agir. Estamos executando os direitos da criança e sua cidadania ao respeitar a opinião do outro, ao respeitar a forma que o outro se impõe, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas ao discordar a gente tem que ter a palavrinha-chave que seria o respeito, tá bom? Então fica essa nossa reflexão de hoje, com base no vídeo que a gente viu anteriormente, tá certo? Do que seria ser livre na cabecinha daquela criança, e fica na sua essa interrogação. Qual o seu conceito de liberdade na sua casa? Liberdade na comunidade, liberdade na sua escola? Você a usa com responsabilidade ou você a usa de forma errônea? Que tipo de liberdade é essa que você sai na rua e não diz para onde vai? Que tipo de liberdade é essa que você pega seu celular, posta as coisas desmerecendo as pessoas, desrespeitando ou denegrindo a imagem do outro? Que tipo de liberdade é essa que você tem, que você está colocando em prática? Será que você vai querer receber o feedback das pessoas como você está expondo, como você está oferecendo? Então fica essa interrogação na manhã de terça-feira, tá certo? Que tipo de liberdade eu tenho ou que tipo de liberdade eu quero ter para o meu futuro? Para a gente começar a nossa aula, certo? Hoje, na manhã de terça-feira, nós iniciaremos com uma leitura, certo? Vocês vão pegar o livro de história, precisamente nas páginas de 70 a 75, no livro de história, onde fala sobre direitos e cidadania. A senhora vai dar uma lida rápida aqui, tá certo? Para vocês, de certa forma, não ficarem soltos e a senhora apenas não jogar uma atividade para vocês, mas de certa forma, dar uma lida e dar uma recapitulada em alguma coisa, tá bom? Então, no nosso livro de história, nós temos, na página 70, Lutar pela Cidadania como título. Como a senhora já havia mencionado, o que é ser livre para você? Em muitos locais, as crianças ajudam seus pais no cuidado com os animais de criação ou nas plantações. Isso as crianças que moram no campo, por exemplo. Tia, mas não é para ser livre? Não é para ter no meu direito? Sim, meus amores. Mas ajudar os pais no trabalho nem sempre é sinônimo de que essas crianças não estudam e que é preciso respeitar diversas formas de vida das famílias. É como eu mencionei anteriormente. Nem sempre o ajudar aos pais significa dizer que está usurpando o seu direito de não ser criança ou o direito de ser criança, certo? Então, na página 70, nós temos no capítulo 4 como o tema Lutar pela Cidadania. Até pouco tempo atrás, as crianças de famílias pobres não frequentavam a escola porque precisavam trabalhar. O trabalho infantil era empregado até em atividades perigosas ou que prejudicavam sua saúde. Nós temos aí na página 70 uma imagem lá de 1922, crianças trabalhadoras no interior de uma fábrica de louças em Santa Catarina. Observem essas imagens aí. Veja se ela está condizente com a nossa realidade de hoje. Crianças trabalham hoje? Isso não, na minha comunidade em Santa Luzia eu não vejo, mas por aí tem, meus amores. A gente sabe que nesse mundão afora existem muitas crianças que estão sendo usurpadas o direito de ser criança, de estudar, de ter um lar, de ter uma família. Mas lá em 1922 já tinha esse trabalho. Essa fábrica de louça em Santa Catarina. Olha as condições de trabalho dessas crianças. Sem nenhum cuidado, né? Então eu tenho ao lado a letra de uma canção para vocês dar uma lidazinha aí onde diz: criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão.
Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Não trabalha. O que significaria isso, a gente diz essa frase? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Aí onde eu vou estar um pensamento que eu sempre escuto e sempre de certa forma, eu retruco dizendo assim. Quando alguém diz, meu filho dá muito trabalho, meu filho é inquieto, meu filho isso, meu filho aquilo. Eu volto para o raciocínio e digo assim, mamãe, faça uma abertura nessa sua fala. Minha criança dá trabalho porque ela tem saúde, porque come bem, porque ela anda, porque ela fala, porque ela dorme bem, porque ela acorda bem-humorada e ela tem uma energia que precisa ser colocada para fora. Então, o trabalho que a gente diz que a criança dá é esse. É a saúde colocada para fora. É a gente ver que a criança pode correr, pode pular, pode andar, pode falar, gesticular, questionar. Quantas crianças não têm esse direito, meus amores? Quantas crianças têm as suas necessidades especiais, de certa forma, muitas vezes não atribuídas como uma das suas qualidades que podem ser trabalhadas, né? Então, quando a mãe diz assim, minha criança dá muito trabalho, mamãe, eu dou trabalho porque eu tenho saúde, né? Eu tô com você, eu tô em casa sempre, tá bom? Então, vamos pensar nessa frase. Aí lá no exercício embaixo tem justamente perguntando essa questão. Qual o significado do refrão? Criança não dá trabalho, criança dá trabalho. No segundo quesito diz o seguinte, a fotografia dessa página mostra uma situação muito comum no Brasil no século XX. Crianças trabalhando em uma fábrica. Atualmente, isso é proibido no país e é direito de toda criança não trabalhar. Você, meus amores, você acha esse direito importante? Explique por quê. A criança, ela tem o direito de não trabalhar? Por quê? Responda, ok? Olha, faça a sua resposta com base no seu conhecimento de todas essas semanas falando de direitos humanos e agora direitos da criança. Tá certo? Já na página 71, eu tenho os direitos e os deveres falando lá em Atenas, né? Tá certo? Como seria a cidadania ateniense, como seriam os direitos humanos atenienses, se comparado hoje. Logo após a leitura, eu tenho também um exercício na página 71. Logo após, na página 72, eu tenho também falando um pouco sobre democracia ateniense. O que é democracia para você? Se você observar no dicionário, vai falar basicamente assim: democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. É um sistema de governo onde os cidadãos escolhem seus representantes. Não é assim? Então, aqui na página 72, nós vamos ter um pouquinho da democracia ateniense, tá certo? Tem também a questão das pessoas que de certa forma, faziam coisas erradas naquela época, como eram tratadas e como eram, de certa forma, julgadas, né? E de certa forma até condenadas, na página 72. Já na página 73, eu tenho também mais a questão dos direitos do homem e do cidadão, tá certo? Os franceses, em 1789, lutaram para que todos no país, até o rei, fossem obrigados a obedecer às leis e para que, a partir daquele ano, todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. O resultado foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, hoje considerado um documento histórico e importante. Vocês vão ler aí alguns dos artigos desse documento e lá embaixo eu tenho o quesito 1 e 2 questionando vocês sobre esses direitos, tá certo? Já na página 74, nós temos também uma linha do tempo para ser preenchida sobre essa questão dos direitos do homem, tá certo? Finalizando na página 75. Então, eu espero que vocês façam uma leitura com bastante atenção, porque é uma leitura assim bastante clara, tá certo? É uma leitura que deixa alguns questionamentos, pode deixar. Então, as dúvidas que vocês tiverem, o grupo como fica aberto, vocês podem questionar a tia Sonara. Mas todos os exercícios, um quesito, 2 ou até 3 quesitos, é sempre referente à leitura anterior, tá certo? Então, não vai ter o que vocês pesquisarem fora, tá certo? E os questionamentos e as dúvidas vocês buscam aqui no grupo com tia Sonara, tá bom? Então, para a gente finalizar nossa aula de terça-feira, eu espero que vocês façam uma leitura com bastante atenção, uma leitura com calma.
e vão revivendo toda essa semana anterior sobre os direitos humanos, sobre a aula de ontem, a aula de hoje, do que seria o direito da criança, mas também o dever da criança. Tá certo? Então, vocês prestem atenção, leiam com calma, executem as atividades com compromisso e responsabilidade. E à medida que vocês forem respondendo, tá certo? Vocês vão colocando a foto, tá certo? É a foto do exercício e a página referente. Por exemplo, tá lá a leitura, logo após o questionário, a atividade, né? Então, vocês não precisam tirar foto do livro todo, da página toda. Tirem apenas a foto, a fotografia da página que tá os quesitos, ok? Então, da página 70 a 75 é a nossa atividade de terça-feira, atividade escrita, né? Correspondente aos direitos e cidadania. Lutar pela cidadania, tá bom? Espero que vocês tenham uma excelente terça-feira. Se cuidem, cuidem de quem você ama e até amanhã.